Capítulo 2. O discurso materno. Detectar o discurso materno. Quando tentamos acompanhar um processo de questionamento pessoal, e para isso fazemos perguntas pontuais sobre a infância do indivíduo que nos consulta, nos interessa basicamente saber o nível de maternagem que recebeu. Por quê? Porque a consciência se organiza segundo o amparo ou desamparo recebidos, ou seja, organiza maior ou menor refúgio. Se recebemos amparo suficiente, coisa difícil de encontrar, as lembranças fluirão com simplicidade. Mas muito provavelmente não foi essa a realidade da pessoa. Portanto, as lembranças estarão manchadas daquilo que foi nomeado durante a infância. E quase sempre aparece o discurso da mãe. Por onde começar? Perguntando sobre a infância. A resposta mais frequente é: bem, foi normal. Na Espanha, a resposta costuma ser fenomenal. Essa informação não tem muita serventia, mas saibamos que para todos nós, o que vivemos durante nossa infância é o normal, porque o mundo familiar era todo mundo que conhecíamos. Sendo assim, temos de inventar perguntas um pouco mais específicas. Se possível, relacionadas com os cuidados recebidos. Quem te acompanhava na hora de dormir todas as noites? Quem lia uma história? Quem preparava a comida de que você mais gostava? Quem sabia que você tinha medo? Quem te levava para a escola? Quem te ajudava quando você tinha algum problema? É possível que não haja nenhuma lembrança, o que em si é um dado, ou que pareçam imagens confusas ou contraditórias. Se não há lembrança alguma, é porque o que aconteceu foi doloroso demais para uma criança pequena, que então manda isso para a sombra. Na sombra, o desamparo não deixa de existir, mas a consciência pode se enganar acreditando que exilamos esse sofrimento. Talvez surja alguma lembrança que contradiga outra lembrança. Nesse caso, teremos que afinar as perguntas, investigar mais profundamente até detectar as contradições e mostrá-las. Por exemplo, a pessoa não tem lembrança de ninguém que o acompanhasse à escola. Recorda-se sempre de caminhar sozinha e voltar sozinha. Ao mesmo tempo, aparece a frase: mamãe parou de trabalhar quando nasci e cuidava de mim. Então, temos de mostrar: se você era filho único e sua mãe não trabalhava, por que você ia para a escola sozinho aos 6 anos? Algo não se encaixa. Isso é frequente, porque a realidade emocional de uma criança raramente é análoga ao que a mãe disse. Por ora, temos uma criança de 6 anos que vai sozinha para a escola. Podemos perguntar então sobre essa época na escola. Você gostava de ir? Tinha amigos? Lembrava-se de alguma professora em particular? É possível que o indivíduo responda: eu era muito tímido e tinha medo de um grupo de meninos agressivos. Muito bem. A pergunta seguinte será: quem sabia que você tinha medo de outros meninos? Aí temos a primeira surpresa. A pessoa se dá conta, com seus atuais 40 anos, de que ninguém conhecia seus sofrimentos. Ir à escola todos os dias com medo, com apenas 6 anos, é uma catástrofe. Isso se chama desamparo, chama-se solidão. Começamos a nomear a distância entre o discurso "mamãe parou de trabalhar para cuidar de mim" e as novas palavras "eu era um menino sozinho e solitário". Quero mostrar que já estamos suspeitando de que a mãe costumava repetir várias vezes: eu cuidei de você desde sempre, coisa que no ponto de vista da mãe devia ser verdade, mas pela realidade e a necessidade de amparo desse menino, não. Até agora temos um menino, sem irmãos e muito só, e uma mãe que não sabemos muito bem o que fazia. Portanto, será necessário perguntar: o que sua mãe fazia? Cuidava de casa. E seu pai? Era ferreiro e trabalhava muito. E como seus pais se davam? Mal, porque meu pai era violento. Você se lembra? Não, mas sei que bebia e então batia na minha mãe. Você se lembra de alguma cena? Sim, me lembro da minha mãe sempre chorando. Lembra-se do seu pai bêbado? Não, porque meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos. Ah, 3 anos? Que confusão! Por que você não tem lembranças próprias tão distantes? Bem, é verdade. Não tenho. Quero dizer, sim. Eu me lembro, na verdade, quando eu tinha 18 anos, meu pai quis ir à minha formatura e estava cheirando a vinho. Certo,
Mas isso aconteceu muito tempo depois. Estamos tentando ordenar a informação e as vivências da sua primeira infância. E é difícil. Sim, é difícil. O que aconteceu até aqui? Por ora, as lembranças estão manchadas do que mamãe nomeou ao longo de sua infância. Se o pai se separou da mãe quando tinha 3 anos, porém, é pouco provável que o ponto de vista do pai tenha espaço nessas cenas. O que está claro é que mamãe chorava ou sofria. Não sabemos ainda ao certo. O que sabemos com certeza é que mamãe nomeava a própria dor e que nosso menino estava sozinho. Portanto, temos de continuar perguntando, sem deixar de lado a cronologia. Por que é importante seguir a cronologia? Porque a consciência vai pular para as lembranças conscientes, o que vale a redundância, e mandou para a sombra as lembranças que não conseguiu abordar. O que o indivíduo não lembra é o que mais nos interessa. E para saber do que é que não se lembra, frequentemente vamos nos valer da cronologia que não nos deixa mentir. Em tal data, com tal idade, acontecia isso ou aquilo. Continuemos com o nosso exemplo. Faremos perguntas mais fechadas. Se seus pais se separaram quando você tinha 3 anos e sua mãe não trabalhava, quem mantinha a casa economicamente? Acho que meu pai. Sua mãe se casou novamente? Não, nunca conseguiu perdoar meu pai e tinha muita desconfiança dos homens. Quem disse essas frases? Mamãe, é claro. Na mente desse menino, o papai é mau e imperdoável, e a mamãe é boa e sofre. No entanto, ninguém está nomeando o que acontece com o menino, ainda que ele saiba tudo o que acontece com a mãe. Isso é importante, porque a mãe não nomeava a solidão desse menino, nem as dificuldades infantis, nem os desejos reprimidos, nem os medos ou o que quer que esse menino vivesse. Ao contrário, nomeava os próprios estados emocionais. Isso já nos dá um panorama. Poderíamos desenhar um mapinha da infância mostrando esse menino olhando a mãe e sabendo tudo sobre os seus sofrimentos. E diremos exatamente isso ao homem à nossa frente. Então ele se comove e diz: é exatamente isso. Nunca tinha visto dessa forma. Podemos assim avançar, porque confirmamos uma suspeita. Se temos um menino que olha a mãe, mas não é suficientemente olhado, podemos fazer uma futurologia. É bem fácil, com um pouco de treino. O que pode acontecer com uma criança que não é olhada, em princípio pode estar em perigo, porque não há ninguém em volta que tenha disponibilidade emocional suficiente para cuidar dela. E o que acontece com uma criança em perigo? De pequenos sofrimentos a grandes abusos. Como estamos inventando um caso qualquer, não farei muito dramático, mas relativamente convencional. Mas teremos de perguntar o que aconteceu a ele quando criança, situações que o fizeram sofrer e de que sua mãe não tomou conhecimento. Então, perguntando pacientemente, aparecerá um bando de meninos mais velhos da escola ou da vizinhança que o teriam escorraçado. Roubaram a comida que levava para o recreio. Também lhe roubavam um material escolar. Então perguntaremos se mamãe sabia. Não, nunca me ocorreu contar isso para minha mãe. Continuamos confirmando. É terrível que uma criança pequena seja submetida a maus tratos de um grupo de meninos maiores, mas muito pior é que mamãe não tenha tomado conhecimento e que tenhamos sentido que não tínhamos o direito de preocupá-la com nossas pequenezas. Falaremos sobretudo disso com a pessoa. Assim, pouco a pouco, começarão a aparecer lembranças em cascata, agora que nomeamos a solidão e a pouca atenção recebida. As cenas vividas encaixam com a palavra solidão e com a palavra medo. E como encaixam, a consciência pode traí-las, porque há um lugar onde ordená-las. Como ainda não tinham sido ditas, a consciência não conseguia recordá-las. Para não aborrecê-los demais, digo que repassaremos com o indivíduo diferentes violências infantis. Para não aborrecê-los demais, digo que repassaremos com o indivíduo diferentes vivências infantis, da escola, da solidão, da mamãe, das palavras da mamãe, do entorno, vendo quantas outras peças continuam se encaixando no quebra-cabeça das vivências infantis, a partir da solidão e do desamparo experimentados. Há uma pergunta que a essa altura é fundamental. O que mamãe dizia sobre você? Que eu era muito bonzinho e muito inteligente, que ia ser médico.
Nesse instante, mamãe vestiu a fantasia nele. Para responder ao desejo da mamãe, ele tinha de ser bom e inteligente, ou pelo menos estudioso. Podemos formular essa pergunta: você ia bem na escola? Sim, nunca dei trabalho. Minha mãe nunca teve de me explicar nada nem me ajudar com as tarefas. Falta saber o que esse menino fazia em relação aos abusos dos demais garotos. E também poderíamos perguntar se houve abusos de algum adulto. Talvez ele responda que não, e tenhamos uma infância solitária com leituras que acompanhavam a solidão e nutriam o coração desse menino. Bem, chegou o momento de falar sobre a adolescência. Nessa fase em geral, o personagem acaba de tomar forma, ou seja, nós, pessoas, saímos para o mundo, com nossa roupa e desempenhamos nosso papel da melhor maneira possível. As perguntas que formularemos precisarão ter relação com o discurso materno, ou seja, com a roupa que a mãe colocou na criança. Há dois aspectos que temos de levar em conta: a escolha profissional e o início das trocas com o sexo oposto. O que podemos supor desse jovem? Possivelmente a escolha profissional já estivesse resolvida, já que mamãe dizia que ele era inteligente e seria um excelente médico. É possível que não tenha escolhido a carreira de medicina, mas que soubesse muito cedo que ia querer estudar. Vamos dizer que tenha estudado física e que fez uma carreira brilhante, mas na área afetiva e no contato com as mulheres, a coisa não deve ter sido fácil. No entanto, mesmo que partamos de uma certa hipótese, sempre temos de verificá-la e tentar olhar as cenas da maneira mais completa possível. Até agora, sabemos que mamãe se preocupava consigo mesma, que seu filho era um menino solitário, que não tinha irmãos nem papai presentes, que havia leituras e não muito mais. Abordaremos a escolha profissional. Constataremos que não houve fissuras. Então, abordaremos relações de amizade ou amorosas, sabendo que ele vem pouco treinado, circulando em um mundo de pouco intercâmbio e, pior ainda, preocupado com a mãe. Se as respostas são vagas, queremos nos informar sobre relações com mulheres. Vale a pena perguntar o que mais o preocupava quanto à mãe durante os anos de estudo. Então, talvez diga que nessa época sua mãe adoeceu. Temos de entrar em detalhes. Talvez explique. Minha mãe começou a ter ataques de pânico. Foi necessário medicá-la. Foi complicado, porque trocaram várias vezes a medicação. Passaram-se muitos anos até que foi diagnosticada como bipolar. Já confirmamos completamente o panorama. Mamãe, que já tem um filho jovem adulto, continua fagocitando-o. O jovem é emocionalmente abusado pela mãe, tendo a libido canalizada para os estudos e então para o trabalho. Até aqui, uma história comum e corrente. Um bom rapaz com ótimas intenções, inteligente, cavalheiro e solitário. Em algum momento, mesmo que tardiamente, vai começar a ter experiências com mulheres. Vamos abordar cada uma dessas experiências para ajudar a localizá-las em seu lugar correspondente na trama geral. Se propusermos uma hipótese, que mulheres serão atraentes para ele? Talvez mulheres exigentes, necessitadas, com grandes conflitos pessoais, que fiquem fascinadas com a paciência e a escuta de um homem carinhoso, amável e dócil. Mas definitivamente que mulher não se apaixonaria por um homem que escuta? No universo feminino, sabemos que não é fácil encontrar homens que se dediquem a escutar. Portanto, temos aí nosso herói, começando a ter relações amorosas com mulheres e, à medida que vai acumulando experiências, vai se sentindo mais seguro, porque descobre que é amado. Mas temos então que mostrar algo importante. É amado na medida em que escute e esteja a serviço das dificuldades da mulher em questão. De quem nos lembraremos? Da mãe dele, é claro, que também o ama, mas o mantém submetido a seus desejos. Suponhamos que nosso rapaz se case com uma colega de trabalho. Depois de histórias desgastantes com mulheres que exigiam demais dele, encontrou em sua parceira atual justo o que procurava, alguém relativamente autossuficiente que não necessita sugar a energia dos outros para viver uma vida equilibrada. Eles se dão bem, têm interesses em comum e vivem uma vida tranquila. Os dois gostam de trabalhar, estudar e são fanáticos por cinema. A mulher não gosta de sustentar conflitos, prefere a simplicidade e não faz drama por qualquer coisa.
Muito bem, até aí não temos nenhum problema. Chegamos aos dias de hoje. Por que a consulta? Porque há 3 anos decidiram ter filhos, mas a mulher não engravidou. Fizeram todos os exames correspondentes e só aparece a pouca mobilidade de seus espermatozoides, mas nada alarmante demais. Em princípio, não há motivos aparentes para infertilidade. Sua mulher insiste em começar o tratamento para uma fertilização assistida. Ele resiste um pouco, já que terão de destinar muito dinheiro para isso. Dinheiro que não está sobrando. O que fazemos? Vamos olhar o mapa completo. Perguntemos como a mãe está atualmente. Então ele nos contará que está pior do que nunca, que pressiona para que ele a leve para morar com eles, que só briga com a esposa por causa da mãe. Em seguida, vamos acabar sabendo que ele passa para visitar a mãe todos os dias antes de voltar para casa, que reserva um dinheiro para que uma pessoa cuide dela durante o dia, outra pessoa à noite e outra aos finais de semana. Por acaso está errado um filho único se encarregar de sua mãe doente? Vai abandoná-la? Não. Além disso, não é nossa função julgar o que cada indivíduo decide. Cada um faz com sua vida o que melhor lhe convém. Entretanto, para além de todo conflito moral, compreendamos que a mãe, depressiva desde tempos remotos, abusiva e sugadora de toda a energia vital de seu filho, de seu único filho, porque sequer tira energia de vários indivíduos, hoje o deixou desprovido de libido para gerar um filho. Temos certeza? Não, é apenas uma ideia. Temos um homem de 40 anos que em sua consciência sempre faz o que é certo. É trabalhador, honesto, inteligente. Hoje deseja um filho com a sua mulher e não consegue engravidá-la. Toda a sua energia vital, de uma maneira cega, pouco consciente, pouco visível, está desviada para a mãe, que continuará tomando e acumulando recursos econômicos, afetivos, emocionais, até deixá-lo vazio e exausto. Nesse ponto, ele pergunta o que tem de fazer. Não sabemos, mas pelo menos colocamos todas as cartas na mesa. Ele as olha e segura a cabeça com as mãos, enquanto repete: é assim, é assim, é assim. Talvez tenhamos terminado nosso trabalho. Ou talvez perguntemos a ele se deseja que o continuemos acompanhando. O que fizemos foi comparar o discurso materno que o mantinha totalmente preso ao desejo dessa mãe, à vivência de seu ser essencial, de seu ser interior, sua pessoa, ou como quisermos chamar. Feito isso, cada indivíduo está em melhores condições para tomar decisões na vida, olhando o panorama completo. Talvez embarcar nos tratamentos de fertilização assistida não seja a melhor garantia para conseguir engravidar, pelo menos não como primeira medida. Talvez seja o momento adequado para conversar muito mais honestamente com a esposa sobre essa realidade complexa que agora a envolve muito mais do que poderia imaginar. Possivelmente possa olhar para si mesmo e reconhecer a perda de energia que sofre desde tempos remotos. Faça o que fizer, se resolver conhecendo o cenário completo, é provável que tenha mais chances de mudar o jogo em favor de todos, inclusive em favor de sua mãe, ainda que em princípio isso não esteja tão claro. Esse exemplo inventado, que utilizei para explicar como detectar o discurso materno, é um entre milhares possíveis. A arte está em ser capaz de descobrir a trama interna, em vez de se fascinar e elaborar interpretações dentro das histórias aprendidas que todo indivíduo carrega na mochila da história oficial. Por que é importante descobrir pela boca de quem o indivíduo fala? Toda vez que enfrentamos um problema e pretendemos que alguém nos ajude a solucioná-lo, temos 2 fantasias recorrentes. A primeira é que alguém nos dê a solução adequada, e a segunda é que, para isso, teremos de explicar ao profissional em questão as coisas como são. Mas acontece que as coisas como são significa, na verdade, como eu as entendo. Todos observamos as realidades segundo um prisma determinado e subjetivo. De fato, não há olhares objetivos, mas nos compete compreender através de que lente olhamos, porque disso depende o que vemos. Antes de tentar solucionar o problema, é necessário rever nossa lente, e isso é possível desde que abordemos o modo como esse olhar foi se organizando. Quando criança, as palavras ditas por alguém organizaram nossa psique, ou a enlouqueceram,
se isso que foi nomeado estava afastado demais de nossas vivências concretas. Mas até nesses casos será um alívio, pois podemos compreender finalmente os motivos do nosso mal-estar histórico, nossa falta de entrosamento ou nossa confusão permanente. Todos os indivíduos carregam consigo uma história de distância entre o nomeado e o vivido? Lamentavelmente, é raro encontrar casos em que isso não aconteça. Ao meu ver, não vale a pena abordar outras questões antes de saber com clareza através de que lente cada indivíduo observa a si mesmo e ao próximo. A totalidade de crenças, pensamentos, julgamentos, preferências e modos de vida também se organiza a partir de uma quantidade de suposições ditas por alguém na primeira infância. Inclusive, se temos a sensação de ter estado historicamente na vereda oposta de nossos pais, de que nossos pontos de vista jamais coincidiram, nem a maneira retrógrada que eles têm de viver. Se esse for o caso, nossos pais nomearam de alguma maneira nossa oposição, nossa rebeldia ou nosso equívoco. Portanto, também teremos um nome. É frequente que nossos pais nos impinjam o personagem de rebelde sem causa, e então acreditamos, ao longo de nossa vida adulta, que passamos a vida lutando por grandes causas. E nos apresentamos assim à sociedade, como revolucionários, às vezes ostentando certo orgulho por nossa valentia ou arrojo. Mas pode acontecer que, procurando detalhadamente em nossa vida concreta, não apareça nenhum laivo de coragem nem de heroísmo. E que simplesmente continuemos repetindo o discurso iludido de nossa mãe ou pai, acreditamos que somos isso que eles nomearam. De qualquer forma, é fundamental descobrir se isso que nomeamos hoje sobre nós, em princípio, coincide verdadeiramente com a realidade, ou se continuamos repetindo o que escutamos até cansar durante a infância. Se o reconhecermos, teremos de recomeçar de novo. Pegar as lembranças concretas e tratar de armar o quebra-cabeça de nossa vida sobre a base de uma trajetória honesta e pessoal. O discurso instalado sempre pertence à mãe? Na maioria de nossas histórias, sim, mas em alguns casos age principalmente o discurso paterno, ou da avó, se foi uma figura muito importante que conduziu as idas e vindas familiares. Também é possível que em algumas famílias tenhamos irmãos divididos, uns alinhados ao discurso da mãe e outros ao do pai. Nesses casos, certamente batalhas afetivas foram deflagradas ao longo de muitos anos, e cada um dos progenitores tinha aliados entre os filhos. Por isso é compreensível que uns tenham ficado em uma trincheira e outros na outra, com consequente ódio e rancor entre irmãos. Em seguida, daremos exemplos concretos para maior compreensão. Saber pela boca de quem fala cada um é indispensável para desenhar as cenas completas e os fios pelos quais passarão os temas importantes de cada família. Em quase todas as famílias surgem guerras, algumas mais visíveis do que outras. É preciso, portanto, saber de que lado joga cada personagem, porque com esse dado fundamental compreenderemos por que ele pensa o que pensa da avó, do irmão, da mãe ou do professor, assim como todas as suas opiniões políticas, econômicas ou filosóficas. Sim, nossas opiniões pessoais são muito pouco pessoais. Em geral, encaixam no discurso do nosso eu iludido, mesmo que acreditemos que refletimos profundamente sobre elas. Cada personagem não só tem um papel a cumprir, mas além disso ocupa um lugar determinado no cenário e tem um roteiro escrito para falar. Como conseguir não impor um discurso iludido a nossos filhos? A essa altura, estamos desconcertados. Parece difícil demais ver com clareza que personagem adotamos, detectar o motor de nossas ações, compreender que papel obrigamos os entes queridos a representar. Pior ainda, nos parece inalcançável o anseio de impor, com nossa lente, os disfarces pré-estabelecidos sobre nossos filhos pequenos. Temos muita responsabilidade, porque não se trata apenas de criar os filhos com amor, o que é esperado a princípio, mas de uma tarefa muito mais complexa. Se queremos criá-los livres,
temos de fazer algo para que fiquem livres de nossas projeções. Isso não se resolve permitindo que escolham brinquedos ou roupas. Isso não é liberdade. Liberdade é ter o apoio e o olhar suficientemente limpo de seus pais. Em um mundo ideal, nós, pais, saberíamos questionar nossa história emocional, confrontando afetivamente, sem medo, nossas origens. É uma obrigação, se queremos transmitir aos nossos filhos uma vida menos condicionada. O que significa perguntar sobre nossa história pessoal? Reconhecer a sombra como ajuda. Estar dispostos a ingressar nos territórios dolorosos e esquecidos da consciência. Confrontar os fatos ocorridos durante nossa infância, sabendo que agora, sendo adultos, temos os recursos suficientes e que nada de muito ruim pode acontecer conosco. Pelo menos, nada pior do que o que já nos aconteceu. O maior temor costuma ser o de voltar a sofrer. No entanto, é preciso saber que sofremos constantemente por conta da sombra. Levar as vivências pessoais para a luz não nos garante deixar de sentir dor, mas pelo menos sabemos do que se trata essa dor. Por exemplo, se nossa mãe esteve mais preocupada consigo mesma do que conosco quando fomos crianças, seguramente continuaremos esperando receber essa cota de carinho verdadeiro. Mas, ao revisar nossa história e constatar repetidas vezes que foi uma mãe infantil, preocupada consigo mesma, egocêntrica e pouco capaz de nos dar um lugar em sua vida, a dor será inevitável. No entanto, poderemos compreendê-la, compreender-nos e então tomar uma decisão. Poderíamos decidir não esperar mais de nossa mãe algo que ela não está em condições de oferecer, e isso já pode trazer alívio. Continuaremos com o mesmo exemplo. Se emigrei para outro país por motivos de estudo ou por promessas de melhores condições de trabalho e ao ficar grávida volto ao meu país de origem com a fantasia de que a minha mãe vai me ajudar com a criança, com certeza a decepção será imensa. Por quê? Porque essa mãe real que tive e tenho é a mesma que não consegue tomar conta de ninguém além de si mesma. Grande será a minha surpresa quando ela não responder aos meus chamados com a criança no colo. Não compreenderei o que acontece quando minha mãe tiver um contratempo toda vez que tiver de vir cuidar de meu filho em um horário combinado de antemão. E mais uma vez, muito sombriamente, me sentirei pouco amada, como sempre aconteceu, sem que eu compreendesse de forma consciente. A diferença ao compreender a realidade emocional de minha mãe, de meu entorno e de mim mesma é que me coloco em um cenário realista. Portanto, posso tomar decisões sobre a base da verdade familiar e não sobre a base das ilusões infantis que teci segundo o discurso materno. Esse tecido organizado na infância já não é necessário na idade adulta. Ao contrário, podemos ser mais sólidos e olharmos a realidade como é. Repito, isso não significa que não seja doloroso, mas pelo menos teremos a capacidade de tomar decisões mais saudáveis. Por exemplo, poderia decidir não voltar ao meu país de origem se o motivo fosse estar perto de minha mãe para que me ajude a criar o filho. Talvez haja mais redes sociais, mais amizades concretas e melhor infraestrutura no lugar em que moro. É a isso que me refiro quando defendo que na idade adulta, saber do que se trata sempre traz alívio. Se me dedico a olhar minha sombra, se tenho uma atitude permanente de abertura e introspecção, se procuro mestres e guias que me iluminem, se estou atento ao que meus amigos, familiares e colegas de trabalho me apontam, especialmente quando o que me dizem não é bonito, não estou em um caminho que permite integrar as partes ocultas de mim mesmo. Assim, se estou criando filhos pequenos, tudo de que necessitam são pais que questionem a si mesmos da maneira mais honesta possível. Porque se observarmos os mapas completos, se olharmos os cenários e dentro deles reconhecemos nossos automáticos, nossos personagens e nossos roteiros escritos, talvez possamos decidir não funcionar assim e experimentar outras maneiras mais criativas e ricas. E só então seremos capazes de olhar para os nossos filhos com mais abertura e sem tantos preconceitos, ou seja, sem prejudicá-los, antes de observá-los e acompanhá-los. Em vez de interpretar cada coisa que fazem
e não nos agrada, em vez de trancá-los em personagens que nos acalmam porque conseguimos localizá-los rapidamente, poderemos simplesmente nomear cuidadosamente aquilo que acontece com eles, dando-lhes todo o valor real disso que acontece. E também poderemos nomear com palavras simples o que acontece conosco na totalidade de nosso complexo universo emocional. Assim, o coração, as vivências internas, as sensações, as percepções terão um lugar real em que se manifestar, em vez de se encaixar em um cenário definido de antemão. Se isso acontece, se em vez de dizer a uma criança pequena como você é preguiçoso, é igual ao seu pai, perguntamos a ela, você não tem vontade de ir à escola? É porque os meninos te perturbaram? As coisas mudam radicalmente. A criança não veste a roupa de preguiçoso que não dá ouvido aos pais, nem qualquer outra coisa. No momento, ela tem um problema que não sabe resolver e também não sabe comunicar. E, por sorte, tem um adulto que o nomeia e tenta ajudar a encarar um problema complexo demais para ele. É claro que tudo isso exige treinamento cotidiano e questionamento pessoal permanentes. É trabalhoso e arriscado. Pode levar anos para ser implantado de maneira automática. No entanto, quero reforçar que esse é o único trabalho que, ao meu ver, vai nos ajudar a sair dos fundamentalismos, incluídas todas as teorias da criação com apego, criação natural, naturismo, leito compartilhado, amamentação prolongada, fusão mãe-filho e demais postulados progressistas com os quais meu nome é associado, que são muito bonitos e politicamente corretos, mas funcionam também como refúgio para os mais diversos personagens. O que temos de fazer é ser livres. Para isso, é indispensável revisar o roteiro oficial que nos impingiram junto com o nosso documento de identidade, exortando-nos a cumprir nosso papel. Ser adulto é tomar as rédeas da própria vida, atravessar o bosque para enfrentar nossos dragões internos, olhá-los nos olhos e decidir, no final desse caminho cheio de perigos, qual é o nosso. A partir desse momento, seremos totalmente responsáveis pelas decisões que tomarmos na vida, em todas as áreas, incluída a capacidade de não aprisionar nossos filhos, se o termos, em personagens que não sejam funcionais. Olhar os filhos, olhar os cônjuges, olhar os irmãos, olhar os vizinhos. Tudo isso só é possível se antes formos capazes de olhar globalmente nossos cenários, se tivermos a coragem de colocar em dúvida os discursos oficiais e se tomarmos a decisão de sair nus de nosso cárcere para nos despojar das estruturas infantis. Então, talvez possamos perguntar aos filhos do que precisam de nós, em vez de impor a eles autoritariamente que se adaptem a nossas necessidades e obrigá-los a carregar para sempre as pesadas mochilas do desejo alheio.